Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje. E hoje, lá na página 17, falando sobre convivência com o outro, né? Conviver com o outro não é só conhecer e trocar figurinhas e trocar coisas, mensagens na internet, né? Muito mais do que isso. É ajudar a aliviar a dor do outro, né? A convivência com o outro, tanto na alegria como na dor, né? Então vamos pensar um pouco sobre o conceito de compaixão, né? Do latim compassione, pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional do outro, né? Ou de outrem. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro ser, bem como demonstrar especial gentileza com aqueles que sofrem. A compaixão é frequentemente caracterizada através de ações, na qual uma pessoa, agindo com espírito de compaixão, busca ajudar aqueles pelos quais se compadece. Então, a compaixão está diretamente ligada a tentar amenizar o sofrimento das outras pessoas, do outro. O outro está sofrendo, então o que é que eu posso fazer? Posso dar uma palavra amiga? Posso apenas abraçar, né? Normalmente não estamos podendo, mas abraçar no sentido de acolher, no sentido de dizer estou aqui, estou junto de você nesse momento, né? Então, como podemos conviver com uma doença grave, por exemplo, né? E hoje estamos convivendo com casos graves, né? Com a Covid-19, de doenças, etc. Então, passar a vida na cama, por exemplo, no leito de hospital, numa cadeira de rodas, poderia ser sinônimo de desespero e depressão. Mas é nessa hora que podem entrar em ação remédios infalíveis, fraternidade, carinho, calor humano, né? E, por exemplo, a ética tem muito a ver com isso. A ética também é compaixão, né? É você se identificar com o outro, né? Então, somente quando a gente faz a experiência de visitar um doente é que podemos perceber o valor do conforto, da palavra amiga, do carinho humano, né? Eu costumo dizer, gente, que quer conhecer o mundo, você vai para uma escola, né, fundamental, ou vai para um hospital. Na escola a gente tem todo o calor humano de vocês, toda a vida que pulsa, a vida que nasce, a vida, né, que quer viver. E no hospital muitas vezes temos o final da vida. Nós temos ali a amargura, o sofrimento, a dor, o pesar, o final, a velhice muitas vezes, a debilidade humana. Enquanto temos na escola fundamental todo o calor e vigor da vida que inicia. Nos hospitais vemos a vida que morre, a vida que está se desfazendo ali, diante dos nossos olhos. Então, quando a pessoa recebe uma visita, um estímulo, ela fica com um novo ânimo, né? Também quem visita experimenta uma sensação de felicidade por ter colocado com a felicidade do outro que está doente. Então, a compaixão tem esse efeito de trazer ânimo, felicidade, alegria, tanto para quem recebe, né, aquela ação boa, como para quem doa a ação, a atitude, né? Então, a gente vê que a dor das pessoas muitas vezes está associada a um cansaço de sempre ver e fazer as mesmas coisas. Algumas pessoas doentes não conseguem mais se locomover. Aí é que a gente vê a expressão de alegria nos olhos delas quando chegamos, né? Pessoas que fazem visitação em hospitais, por exemplo. Sempre aguardam com ansiedade o nosso retorno e isso se torna imensamente gratificante para nós que fazemos esse trabalho, né? Pessoas, no caso, que visitam enfermos. Então, qual o desafio aos jovens, né? Nesse contexto da compaixão, da ajuda de ajudar a aliviar a dor e o sofrimento do outro? Temos aí o seguinte: em todo o país existem grupos de pessoas que fazem um trabalho voluntário junto aos doentes. Muitos trabalhos nesse sentido. Seria muito bom se muitos conseguissem convencer os jovens a participar, né, de trabalhos maravilhosos, como visitações, etc. É gratificante, além de trabalhar fora de casa para o sustento, ainda dedicar uma parte do tempo para prestar um serviço na comunidade. É uma doação que requer somente boa vontade, né? Estar presente, né, quando, em lares
em pessoas, em colegas, muitas vezes, que estão com dificuldades. Nós temos vários casos de jovens doentes porque sofreram acidente ou por outro motivo, e a gente tem a impressão de que para o jovem a doença é mais deprimente, né? Há muitos jovens também doentes, né? Debilitados, incapacitados muitas vezes, e aí se torna muito mais difícil, criança, né? Você fazer trabalhos nesse sentido, porque ele poderia estar pulsando, ele poderia estar vivendo, ele poderia estar correndo, brincando, trabalhando, estudando, mas muitas vezes não conseguem por conta da debilidade, né, física. Especialmente nesses casos, a visita de um outro jovem seria muito confortável. Então, deixamos muitas vezes de fazer o bem a pessoas da nossa mesma faixa etária de idade, por não termos, né, muitas vezes essa vontade de ir a lugares, né? Claro, hoje nós não podemos fazer isso, mas haverá momentos em que a vida vai nos cobrar isso, né? A participação mais efetiva para com um olhar mais atencioso para com o sofrimento dos outros. Carinho e remédio. Em muitos casos, além de nossa presença, né, e da nossa palavra, levamos também remédios, né? Muitas pessoas que fazem esse trabalho. Mas muitas pessoas têm dificuldades enormes para comprar remédios, mas em todos estes casos seguimos restritamente a orientação, né, dos profissionais. É importante seguir as orientações, né, dos médicos e tal, para quem faz esse trabalho de caridade, de levar remédio às pessoas também. Tá? Isso aqui, eu vou dizer para vocês, quem faz esse trabalho é da paróquia de São João Evangelista, em Biguaçu, Santa Catarina, tá certo? Eles fazem esse trabalho de levar atividades, né, para as pessoas em hospitais e também levam remédio sob orientação médica, tá? Então, a atividade, ela vai falar sobre isso, né? Vai perguntar o seguinte, na número 1 da página 18. Por que o jovem participa pouco de grupos que cuidam da saúde e dos doentes, né? Nesse momento de pandemia, não temos muito o que fazer, mas as pessoas estão adoecendo bastante. Mas de alguma forma você pode ter um conhecido, um parente, um avô de alguém, uma tia ou um sobrinho de alguém perto de você que você pode de alguma forma mandar uma mensagem, né? Mandar alguma palavra de ânimo para essa pessoa, né? Nada impede que você faça isso, tá? Mas porque o jovem participa pouco de grupos que cuidam da saúde e dos doentes. Por que será? Que o jovem não está muito preocupado, os jovens de hoje não estão muito preocupados em olhar para aqueles que sofrem, né? Para os doentes em hospitais, né? E 2, que experiências de visitar e confortar pessoas doentes podemos fazer em nossa comunidade? Então, o que você pode fazer? Eu já dei algumas dicas aqui. O que você poderia fazer para amenizar ou ajudar pessoas que sofrem, né? Que estão sofrendo doentes aí nesse momento, tá certo? São 2 questões simples para você falar sobre, de acordo com aquilo que nós falamos aqui nesta aula, tá bom? Então ficamos por aqui. Fale um pouco aí sobre a compaixão, o que você acha disso, esse olhar para o outro, esse olhar para aqueles que estão doentes e debilitados nesse momento, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.